Obsessão e Desobsessão, Sueli Kadoshub, editora FEB. Nós estamos agora no capítulo 37, Ação do Mundo Espiritual. Ação do mundo espiritual em nosso meio, nós devemos lembrar que Kardec, ao perguntar para os espíritos se os espíritos influenciavam na nossa vida, eles disseram-nos que, muito mais do que nós imaginemos, por vezes são eles que nos dirigem. Isso faz-nos pensar um pouco mais, faz-nos refletir sobre como nós devemos nos portar aqui para podermos lidar com essas influências espirituais, para podermos lidar com essas influenciações que os espíritos vêm para nós. E isso vai fazer com que nós tenhamos as nossas condições de pensar, de agir e de refletir sobre como nós queremos lidar com as situações das mais variadas possíveis. Portanto, vamos procurar entender essa ação do mundo espiritual numa reunião de desobsessão, que vai valer também para a reunião mediúnica, vai valer para a reunião de educação mediúnica, para a reunião de tratamento espiritual e também para a reunião pública em geral e para a nossa vida, porque o mundo espiritual está em torno de nós o tempo todo e muitas das vezes criando complicações para a nossa saúde, para nossas ações no dia a dia. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. A Gênesis, capítulo 14, item 14. A questão 27 do Livro dos Espíritos também fala mais ou menos a mesma coisa em relação à matéria, que a matéria ela pode ser remexida pelos espíritos. E isso faz com que a gente tenha que refletir, tenha que pensar muito. E todos nós temos que fazer as nossas devidas reflexões quando se fala em lidar com a matéria, lidar com as coisas materiais. Então vamos procurar fazer uma grande reflexão sobre as propriedades do mundo espiritual. Não nesse nosso estudo aqui, mas vocês aí depois vão procurar estudar, vão procurar entender. Deem uma lida na questão 27, que cada vez que eu leio essa questão 27 do Livro dos Espíritos, eu entendo uma coisa diferente. Eu falo assim, meu Deus, eu estou ficando doido? Ou isso aqui é escrito assim? Aí, passam uns dias, eu vou lá, olho de novo, está lá encucando a minha cabeça de novo, que eu entendi outra coisa. Ou seja, é uma resposta muito ampla, de uma grande sabedoria, e ali fica moldado para nós, de acordo com a situação, com o nosso momento emocional, com a nossa capacidade de discernir, nós vamos entender algo sobre aquilo lá, o que está lá. Bom, aqui, então, dentro de uma reunião mediúnica, os espíritos vão produzir também uma série de fenômenos que nós precisamos saber lidar com cada um deles. Quando nós, encarnados, chegamos à reunião mediúnica, já o ambiente espiritual está preparado, de acordo com as tarefas programadas. A sala passa por rigorosa asepsia, visando defendê-la das larvas psíquicas criadas pelas emissões mentais negativas e profundamente desequilibrantes dos obsessores e demais enfermos espirituais. Aí nós temos que prestar atenção. Nós temos um estudo que está dividido em 3 partes sobre as larvas psíquicas. Essas larvas psíquicas, nós temos 3 estudos falando sobre elas. Uma está relacionada com o sistema reprodutor, outra com o alcoolismo e outra com a alimentação. Todas tiradas do livro Mecanismo da Mediunidade. Então é importante que nós entendamos que as nossas ações não é lá dentro da sala mediúnica, dentro do centro espírita, que vai criar as larvas psíquicas. Nós criamos elas no nosso dia a dia e elas vão até lá conosco. E eles criam essa asepsia do ambiente para nos aliviar desses problemas e a gente poder gozar de um pouco mais de saúde. Então é importante que nós comecemos a fazer a nossa devida reflexão sobre o que vem a ser essas larvas psíquicas para que a gente se proteja de nós mesmos para facilitar o trabalho da espiritualidade, que já faz esse trabalho naturalmente dentro das reuniões de desobsessão, dentro das salas da casa espírita em geral, e nas outras igrejas também, nos outros templos religiosos, todos vão ter aquelas equipes de espíritos designados pela espiritualidade superior,
que têm afinidade com aquelas casas, com aqueles templos, e ali eles estarão fazendo também essa sepelsia, porque a principal ocupação dos espíritos é proteger o ser humano dos seus próprios desmandos morais. É isso que nos prende à terra, é isso que nos leva para o sofrimento, e é isso que nós temos que nos corrigir para termos mais paz, mais harmonia e mais sentimento de fraternidade em nossos corações. Também os encarnados, movidos por sentimentos negativos, emitem pensamentos desequilibrantes que dão origem a criações mentais inferiores mencionadas. Então, as lavas psíquicas não é só criada pelos espíritos, mas também pelos encarnados e principalmente por estes. E essas lavas psíquicas que vão estabelecer o campo energético para que as doenças se estabeleçam. Importante que entendamos isso. Assinala André Luiz: a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. E no livro Missionários da Luz, esse manancial de informações que existem nele traz para nós muitas reflexões sobre como nós estamos vivendo, como nós precisamos encarar a nossa vida, como nós precisamos aprender a viver melhor, para que a gente tenha melhor condição de enfrentar as adversidades com mais segurança, com mais tranquilidade e principalmente colocando mais paz em nosso coração. Explica-nos o espírito Efigênio S. Vitor que em cada reunião espírita, orientada com segurança, trabalham equipes especializadas que têm a incumbência de preparar o ambiente espiritual, dando a esses trabalhadores dedicados o nome de espíritos arquitetos. Então, a gente já disse antes que nas reuniões de todos os templos religiosos vai ter, e principalmente nas reuniões espíritas bem orientadas, nas reuniões bem organizadas, com fé, com respeito uns pelos outros, vai existir essa canalização de energia por parte desses espíritos chamados de arquitetos, que vão lá criar um campo energético propício a uma boa saúde, a um bom equilíbrio. E talvez seja esse um dos grandes motivos que na casa espírita nós temos sempre santinhos, bonzinhos, não é isso? Brincadeiras à parte, nós temos que treinar a ser bons em qualquer lugar. Treinar a limpar a nossa psicosfera com bons pensamentos, com bons sentimentos e com orações. Informa-nos ainda que, havendo um grupo de pessoas com um centro mental definido para o qual convergem todos os pensamentos, possibilitando a formação de vasto reservatório de plasma sutilíssimo, utilizado pelos trabalhadores mencionados na criação de formas de pensamentos, construindo paisagens, telas, painéis movimentados com imagens temporariamente vivas, criadas após pesquisas sobre o passado dos comunicantes, que devam ser amparados. E durante o horário da reunião, formam-se assim jardins, hospitais, templos, escolas, quadros, espelhos ectoplásmicos e recursos outros que façam os irmãos necessitados recordarem-se do seu pretérito. Os recursos, gente, que tem dentro de uma casa espírita para o tratamento espiritual é dos mais variados possíveis. Então, a gente vendo aqui, tem os arquitetos que vão lá criar, a partir das energias que nós doamos para esta casa, uma série de equipamentos, de paisagens e até mesmo de templos, para fazer com que determinados espíritos vejam no seu passado, ou o seu passado, de uma forma ele poder se transmutar para mudar-se intimamente. Essa mudança íntima que o espírito precisa de fazer, a partir do momento que ele vai sendo esclarecido, de que ele não é tão vítima quando ele pensa ser. Muitas das vezes, esses espíritos cometeram no passado crimes muito maiores do que aqueles que eles dizem querer se vingar. Na realidade, a vingança que eles estão querendo fazer, devido a um fato do passado, esse fato do passado foi consequência de um fato um pouco mais passado, por ele mesmo criado e infligido aquelas suas vítimas de ontem. E hoje ele tenta infligir na vítima de hoje, que amanhã será infligido nele de novo. Até que nós consigamos compreender o processo reeducativo da reencarnação. Um processo de esclarecimento da reencarnação, para que a gente então siga para um patamar de mais equilíbrio, de mais resistência e de melhor
condição íntima. Esses painéis, hoje nós temos tanta tecnologia da eletrônica, as criações, na época que foi escrito o livro, não existia nem telefone direito em todos os lugares. 86, era aquela dificuldade para a gente conseguir fazer uma ligação, tinha que ir no orelhão, com aquela tripinha de ficha, aí a ficha acabava no meio da ligação, você ficava sem conseguir terminar o assunto, todos aqueles problemas que nós enfrentamos. Hoje, com o celular também pode acabar o crédito, mas tudo bem. A gente tem que procurar entender que os recursos que ela fala ali, plásmico, para criar essas imagens, hoje também no mundo espiritual ficaram muito mais sofisticados devido aos equipamentos que existem, eletrônicos, se tem aqui na Terra para nós, imagine os que terão no mundo espiritual. E lá tem os recursos ideoplásticos, que ainda são mais sofisticados e vai ficando cada vez mais sofisticado à medida que o planeta também vai evoluindo tecnologicamente. Porque no mundo espiritual só vão receber aquilo que nós damos conta de lidar com elas, tipo assim, eles estão lá 50, 100 anos na frente de nós em tecnologia eletrônica. Mas para que nós os percebamos, eles vão passando gradativamente para que a gente não tenha a brilhante ideia de querer copiar aquelas tecnologias e fazer os bons usos que nós sempre fazemos quando a gente recebe uma tecnologia boa assim na mão, não é isso? Ou seja, nós temos que ter o cuidado de como estamos usando a tecnologia, de como vamos usar a tecnologia. Então, tudo o mais pode ser criado usando as energias ectoplásmicas dos frequentadores da casa e, naquele momento específico da reunião mediúnica, sobre quais das subdivisões ela tem. Com essa providência feita de modo tão cuidadoso, é possível sensibilizar tais corações, favorecendo a compreensão imprescindível. Instruções psicofônicas, autores diversos, psicografia de Francisco Xavier, capítulo 44. Onde tem esse número 48 ali, de onde foi tirado nos centros espíritas, todos aqueles recursos que existem. É importante nós entendermos que esses recursos que os espíritos trazem para nós, vamos voltar aqui mais um pouquinho, são importantíssimos para a recuperação dos espíritos que estão dentro daquele processo obsessivo. Mas uma coisa que nós temos que entender, que nem toda casa espírita vai ter todos os equipamentos. Assim como nem todos os hospitais têm todos os equipamentos. As casas maiores, que têm maior número de frequentadores, têm mais recursos, têm mais equipamentos, têm mais salas agregadas. A casa espírita, assim como os outros templos religiosos, não é aquilo que nossos olhos materiais veem. Também tem as constituições psíquicas aos arredores e tanto para cima quanto para baixo. As casas espíritas são muito maiores, então, do que aquilo que a gente vê com os nossos olhos físicos. Tem as suas extensões psíquicas. Por outro lado, os espíritos que irão comunicar-se são trazidos ao recinto e permanecem dentro do círculo magnético, formado para mantê-los não só na faixa vibratória mais próxima dos participantes da esfera física, como também no intuito de retê-los para que recebam todos os benefícios possíveis em cada caso. E aí é importante nós entendermos isso. Tem a barreira que existe para proteger a casa, para que determinados espíritos não adentrem, e tem a barreira para proteger para quem entrou não saia. Aqueles espíritos vão entrar, vão ficar ali até terminar o tratamento. Esse processo, ele vai existir em quase todas as casas espíritas. Agora, os recursos técnicos para mostrar as regressões, mostrar quadros mentais, aí já entra uma coisa mais delicada, que aí a pessoa chega a ter uma casa que tem 20 participantes, 20 a 50 integrantes na casa. Aí ele acha que na casa dele vai ter todos esses componentes. Pode até que tenha, pode ser até que tenha, mas é mais difícil. Normalmente eles estão presentes nas casas maiores. Mas eles podem ser transportados em condições de emergência. Todos os que forem escalados para a comunicação recebem tratamento especial, visando, em alguns casos, a diminuir ou atenuar os efeitos dos fluidos pesados, grosseiros que emitem. Enquanto isto, os médiuns designados para tais e quais comunicações recebem toda a assistência imprescindível e a colocá-los
em condições compatíveis com a dos comunicantes. Outra coisa importante, os médiuns que vão dar a comunicação, eles são preparados, bem como também os espíritos são preparados, para que a comunicação de espíritos muito doentes, muito desequilibrados, não seja muito penosa para o médium. Então, as casas bem orientadas, bem organizadas, a equipe espiritual vai ter uma organização para atender e preparar vibratoriamente o médium, antes e depois das comunicações, e uma outra equipe para preparar os espíritos para aquela comunicação, para aquele tipo de comunicação. Assim, são-lhes fornecidos fluidos magnéticos que os fortalecerão, enquanto que servirão também de defesa contra as vibrações desequilibradas dos obsessores e sofredores. Ou seja, os médiums e a casa recebem tratamento para ficarem mais fortalecidos e não sofrerem ação de determinados espíritos. Isso vale em todas as circunstâncias, em todas as situações. Então, os espíritos recebem as comunicações, os espíritos, tanto eles oferecem condições para proteger a casa, proteger o médium e preparar os espíritos para a comunicação. Tem os espíritos superiores que têm que abaixar seu tônus vibratório. Logicamente que eles usam outros recursos para não abaixar o tônus vibratório do espírito comunicante, mas sim de criar um meio de acoplar um espírito intermediário, que o André Luiz chama de Shanti no livro Mecanismo da Mediunidade, para que ele dê a comunicação já através de um ou dois espíritos, para que ele passe aquelas mensagens necessárias. A outra, os espíritos sofredores, eles vão ser melhorados vibracionalmente para dar uma comunicação menos penosa. É importante nós entendermos isso, e por isso a importância do médium, da equipe mediúnica, e toda a equipe mediúnica, e a direção da casa orientar os frequentadores para manterem sempre em oração. Outro recurso adotado pelos trabalhadores espirituais das reuniões, conforme foi explicado há anos pelo espírito Evon Costa, é a transmissão das ocorrências das reuniões, quando se faz necessário, ampliando-se as vozes através de aparelhos análogos aos nossos amplificadores ou alto-falantes, para serem ouvidos na via pública. No entorno da casa espírita e de acordo com as necessidades, com as possibilidades da casa e da equipe mediúnica, em torno da casa espírita são colocados alto-falantes, como ela está dizendo ali, e quando se faz necessário. Para as reuniões públicas, sempre é colocado. Para as reuniões mediúnicas, algumas vezes. E outras vezes são levados aparelhos que transmitem um som para os locais onde estão os nossos amigos do passado presos ainda em seus conflitos. Lá eles vão ver aquelas cenas, vão ver o que a gente está falando. Aí sim eles mandam espiões para nos bilhotar a vida, para nos observar. Por isso essa observação aqui, de fortalecermos-nos psiquicamente, com a oração, com os bons sentimentos, com a participação nas reuniões específicas de educação mediúnica, para a gente ser um bom instrumento de trazer determinados espíritos. Então, até a via pública, com finalidade de atender às entidades espirituais sofredoras, perturbadas e perturbadoras. Eles estão lá, estão ouvindo, eles vão ficar curiosos e muitas das vezes vai tocar-lhes a consciência e no decorrer do intervalo entre uma reunião e outra, ou às vezes são levados para outras casas espíritas, dependendo do estágio de resposta que aquele espírito deu às informações recebidas, eles então vão ser ajudados, vão ser trabalhados para o trabalho que eles precisam desenvolver no dia a dia. A ação dos trabalhadores da espiritualidade é feita, sobretudo, de maneira muito prática, e nem poderia ser de outra forma, visando sempre a auxiliar o maior número possível de sofredores. Então, tudo que for possível, eles procuram fazer para ajudar aqueles espíritos que estão sofrendo. Certa vez eu participei de uma reunião de tratamento em que a pessoa fazia uma série de mentalizações. E eu achei muito interessante porque nas mentalizações ele pedia para que a espiritualidade colocasse um grande tapete branco em todo o quarteirão. E o tapete branco foi colocado, ideoplasticamente. Grupos de espíritos começaram a entrar e deitar sobre aquele tapete branco.
E foi avisado a eles, então, naquelas mentalizações, que eles tinham que ficar em oração. Quem ficou em oração, quando o tapete levantou, eles foram junto. Quem não ficou em oração, o tapete furou e eles caíram. Então, é importante nós entendermos que a ação do mundo espiritual é muito suscetível às nossas irradiações mentais. Por isso, vamos irradiar bons pensamentos, bons sentimentos. Vamos imaginar nossa casa protegida por uma grande luz azul vinda de Jesus, iluminando aquela nossa casa, protegendo a nossa casa espírita, também a nossa casa, da ação dos espíritos maus e a nós mesmos também. Vamos procurar trabalhar assim para estarmos contribuindo, elaborando para um mundo melhor, para um mundo de melhores condições para todos nós. Ao comunicar-se quase sempre, o espírito é como que o representante de um número bem grande de outros em idênticas condições. Observemos. Um está dando comunicação e um grupo está ouvindo, às vezes lá de fora da casa. Por isso que é importante, na hora de comunicar com o espírito, fazer uma oração. Porque a oração tem uma força balsâmica sobre os espíritos, uma força anestesiante de suas dores e de despertar de valores de amor, de paz e de fraternidade, de respeito. E muitas das vezes, muitas mãezinhas rezavam junto com aqueles filhos, faziam orações, e eles, perdidos no plano espiritual inferior, já esqueceram as orações. Ao fazermos as orações, eles lembram da mãe, da tia, da madrinha, da irmã mais velha, do irmão mais velho, do pai, do avô, da avó. Ou seja, lembram de alguém que eles amavam e que faziam orações com eles. Nesse momento, eles começam então a despertar e são ajudados, são como que atraídos para o tapete branco, vamos dizer assim, ou para os veículos de locomoção que tem ali para levá-los para os locais mais apropriados às suas condições. São veículos UTIs da espiritualidade. Não podendo e nem necessitando manifestarem-se, todos, um é designado para isto. Os demais, companheiros em problemas e sofrimentos, beneficiam-se ouvindo as palavras a gente falava do doutrinador, hoje orientador, e, igualmente, recebem as vibrações amorosas dos presentes. Isso que é importante, vibrações amorosas, emitir bons pensamentos, emitir bons sentimentos, trabalhar intimamente para que a gente seja um bom veículo do bem, para naquele momento a gente simplesmente emitir melhores vibrações, já que a gente está num ambiente melhorado psiquicamente, fica mais fácil a gente manter a nossa vibração mais elevada por mais tempo. Isso que vai trazer os benefícios naturais e importantes para todos nós. Como exemplo do trabalho acima mencionado, apresentamos 2 casos. Primeiro caso. Certa noite, na reunião de desobsessão em que trabalhamos, comunicou um espírito que havia partido em plena juventude. Havia sido estudante de engenharia em Belo Horizonte e desencarnara dirigindo seu automóvel o prêmio que recebera por ser aprovado no vestibular, quando estava na universidade onde cursava o 1º ano. Então, está relatando que o espírito, naturalmente, passa no vestibular, ganha um carro, e ele morre em acidente nesse carro. Aí a pessoa fala assim, então não vou dar um carro para o meu filho se ele passar no vestibular. Aí ele pega carona com outro. Ou seja, nós temos que manter os nossos sentimentos, os nossos pensamentos em padrão mais elevado. Cultivar melhores sentimentos, cultivar melhores ideias. O doutrinador confortou e esclareceu o jovem com palavras repletas de carinho. O esclarecimento foi ouvido simultaneamente por um grupo de jovens presentes, todos desencarnados na faixa etária entre 16 a 23 anos, aproximadamente. A grande maioria da população morre até os 33 anos. Seja de morte natural, seja de morte acidental, seja de outras mortes por variadas circunstâncias, mas a grande maioria, nas grandes cidades, morrem mais jovens. E aí nós temos que ter muito cuidado com os nossos jovens. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos jovens adultos, que até os 33 anos você está numa idade perigosa. A outra idade perigosa é entre os 50 e 60. Se você conseguir passar dos 60, aí você, se cuidando bem, você vai chegando cada vez mais um pouco à frente.
A presença desse grupo foi pressentida por todos, o que motivou uma homogeneidade incomum de vibrações. Foi uma noite belíssima e de grande aproveitamento espiritual, em que a caridade e o amor iluminaram o ambiente. É importante, gente, nós entendermos que só quando nós estamos numa reunião mediúnica, nós estamos numa reunião trabalhando-nos intimamente para a melhoria daqueles espíritos que ali chegam. E ao trabalharmos intimamente, nós estamos também nos melhorando. Fiquemos atentos no nosso dia a dia para que a gente seja sempre um bom portador de bons fluidos, de boas energias para o ambiente onde nós estivermos, em qualquer circunstância. Segundo caso. Certa ocasião, comunicaram-se 3 espíritos que tinham uma problemática em relação ao aborto. As comunicações, uma em seguida a outra, eram todas vinculadas ao assunto. A primeira delas foi a de um médico que, enquanto encarnado, dedicara-se a fazer abortos. Apresentou-se muito perturbado, perseguido por vários espíritos. Não brinquem com a vida. Não brinquem com a vida. Respeitem a vida. A pessoa que vai procurar um serviço de aborto, ela está em extremo desespero, ela precisa ser acalmada, ela precisa ser orientada, precisa ser esclarecida e amparada. Mas já aqueles que querem explorar essas condições para se locupletarem financeiramente, têm um peso muito grande, conforme está sendo relatado aqui. Acusava a si mesmo de criminoso e sentia-se aterrorizado com os espíritos, com os próprios atos. Aterrorizado-se com os próprios atos. Aqui na Terra, como almas encarnadas, nós tomamos uma série de atitudes e ações, muitas das vezes devido às limitações de possibilidade do alcance da nossa imaginação, do alcance das nossas percepções psíquicas. Mas ao chegar no plano espiritual, a nossa impressão psíquica fica muito ampla. E aí, como espírito, nós vamos responder pelos nossos atos, vamos responder pelas ações que tomamos, vamos responder pelas atitudes que viemos provocar em alguém algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo. E todos os assassinatos nós estamos tirando a possibilidade da vida. Nada mais sagrado que a vida para um ser espiritual. Explicou ter morrido em suas mãos quando este tentava provocar-lhe a interrupção de uma gravidez. Estava atormentada pelo remorso desta ação e pelo ódio que nutria pelo médico. Ambos foram esclarecidos e retiraram-se bastante reconfortados. A terceira entidade era também uma mulher, veio para apoiar e estimular o nosso trabalho. Então, veio o médico que fazia os abortos, veio uma mulher que morreu enquanto fazia o aborto. É comum morrer na hora que quando faz o aborto, porque o espírito está preso na energia vital da pessoa, ele não sai e continua como se estivesse vivo, e ele sente o corpo apodrecer, e aí a mulher sente aquelas vibrações do espírito ligado àquele corpo apodrecendo, e ela acaba apodrecendo também. São cenários tristes, são cenários complicados que nós temos que prestar muita atenção, porque a maioria de nós não queremos ficar atentos ao mundo espiritual. Nós queremos apenas que o mundo se adeque a nossas vontades, esquecidos que nós temos que nos adequar à vontade de Deus estabelecida em suas leis. Já possuía bastante conhecimento sobre a vida espiritual e trabalhava muito, principalmente ajudando, aí a terceira mulher que veio passar a comunicação, e trabalhava muito, principalmente ajudando a combater a ideia e a prática do aborto. Ela mesma, em sua última existência, havia cometido esse crime, quando da gestação do seu 6º filho. Então, já tinha tido 5, já tinha escapado do umbral, fez um aborto, mas certamente foi ajudada, esclarecida, porque hoje, arrependida, ela trabalhava orientando as pessoas a não praticarem aborto. Isso é importante, que nós tomemos essa consciência de que toda ação que lese a vida de outrem, ou a nossa própria vida, vai criar problemas sérios para aquele ser que pratica esse mal. Sendo pobre e lutando com dificuldades de toda ordem, ao engravidar pela 6ª vez, desorientou-se
e procurou o aborto, do qual se arrependeu imediatamente. Jamais se perdoara, e daí para frente sofreu duplamente, carregando o peso do remorso. Isso é muito comum. As pessoas, por um impulso, tomam uma ação totalmente tempestiva e dentro desse impulso ela comete um ato. Seguido, ato contínuo a esse ato que ela tomou contra alguém ou a si próprio, aí vem o arrependimento. Para que eu fiz isso? Aí o arrependimento vira remorso e vira reencarnações complicadas para o processo de expiação. Para alguns, outros terão amparo dos seus protetores, seus mentores, porque cada caso vai ser avaliado de uma forma e eles então vão ser encaminhados para locais onde eles poderão se reajustar perante a lei da forma menos dolorosa possível. Porque a misericórdia divina não nos coloca um fardo maior do que aquele que nós damos conta. Sempre tem aquele que vai fazer com que a gente se refaça, se reveja e com isso reprograme a nossa próxima existência com mais segurança. Teve uma existência longa de muitas lutas e desencarnou após prolongada moléstia. No plano espiritual, encontrou-se com aquele que seria seu sexto filho e teve um grande abalo ao certificar-se de que era um ente muito querido ao seu coração e que iria reencarnar com a finalidade de ajudá-la. Certa vez eu estava entrevistando uma pessoa, um homem com câncer de próstata, e um espírito de luz, muito bonito, aparência muito bonita, chegou para mim e falou assim: pergunte ele sobre o aborto. E aí eu fui perguntando, fui conversando, e a pessoa então relatou que com 18 para 19 anos, ele e então namorada daquela época fizeram um aborto. E a gente tentava fazê-lo se arrepender daquela situação, fazê-lo se emocionar. E num dado momento, ele se emociona um pouco, mas buscando toda a força do seu orgulho, da sua arrogância, ele tenta se refazer, mas o espírito tá bom, ele já se arrependeu um pouco. Porque ele tentava sempre justificar o ato baseado em uma série de conceitos e preconceitos da época em que aquilo foi feito. Sem um pingo de arrependimento. E aquela frase, você faria de novo? Naquelas mesmas condições eu faria. Nunca repita essa frase, gente. Entenda que hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, eu mudaria. E como se eu não posso voltar ao passado, aquela situação não vai ocorrer novamente. Assim que nós devemos pensar. E por ele não ter se arrependido, segundo esse espírito, ele não deixou que ele fosse pai novamente. E já que ele não poderia ter vindo, que ele não permitiu que ele viesse junto àquela que ele queria que fosse sua mãe, ele não deixou que ele tivesse outro filho. E eu falei assim, mas você não acha que isso está um pouco errado? Ele falou, não, eu tive autorização. Porque ele tem que tomar consciência do ato que ele cometeu, que ele não tomou ainda. Quem autorizou? Não sei. Mas a gente precisa de entender determinados processos que existem na obsessão, porque nem sempre é tão obsessão. Às vezes é até uma proteção para que a gente tome consciência dos nossos atos, das nossas reações. Ele a havia perdoado, mas ela, inconformada com o fato, não conseguira até então perdoar a si mesma. Dedicou-se, por isso, ao trabalho de preservação da vida, ao mesmo tempo em que faz parte de um grupo de atendentes ou enfermeiros dedicado a socorrer os que que praticam esse delito e que jazem no remorso e no desespero. A gente às vezes se emociona porque a gente vai pensando dentro do processo cultural que a nossa sociedade passa. Torna-se uma coisa assim tão banal falar em fazer aborto. Um aborto é só um aborto. Mas não é só um aborto. Então todos nós passamos por determinadas experiências de acordo com a cultura daquele local, daquele ambiente, em épocas das mais variadas, e às vezes reencarnamos ainda com aquelas lembranças mal trabalhadas e acabamos por cometer os mesmos atos, os mesmos erros, os mesmos delitos, acabamos por sintonizar com determinadas energias perniciosas, e aqui não fala, mas de repente ela cometeu esse aborto sob a influência de algum espírito que era inimigo deles, que levou ela para o desespero. Lembre-se que está no livro dos Espíritos, são os espíritos que influenciam a nossa vida, muito mais do que imaginamos, e por vezes são eles que nos dirigem, são eles que nos impõem
determinados sofrimentos e ou determinadas alegrias. Depende de como nós estamos lidando conosco mesmo e com o meio onde nós estamos. Portanto, vamos ter muita atenção, muita vigilância quando abordarmos termos tão delicados quanto esse, ao pensarmos nessas situações, nesses temas, sobre roubo, aborto, pena de morte, latrocínio. Vamos pensar de uma forma muito cristã. Vamos pensar sempre elaborando os melhores sentimentos, elaborando os melhores ideais para que as boas energias envolvam essas mentes, presas ao remorso, presas ao sofrimento, ou já arrependidas e começando a trabalhar intimamente para a melhoria de si mesmo e do meio onde eles estão, mas que a gente procure fazer o possível para estabelecer padrões mentais de paz, de harmonia, de fraternidade, sem condenarmos a ninguém, mas procurarmos olhar para dentro de nós mesmos e fazer valer os bons sentimentos que existem em nós. Estava conosco naquela noite, acompanhando vários espíritos comprometidos por esse mesmo crime. Foi um belo trabalho. E uma vez mais, emocionamo-nos ante as lições maravilhosas que recebemos nas reuniões de desobsessão. Todos nós precisamos entender esse processo. A reunião mediúnica, em geral, qualquer denominação, subdenominação que queiramos dar, é uma reunião de esclarecimento de espíritos encarnados, que somos parte da equipe mediúnica, e irmãos desencarnados, que são aqueles que estão ali para serem tratados, para serem atendidos, para serem ajudados. Todos devem estar unidos, todos têm que estar trabalhando intimamente para o seu fortalecimento, para o seu aprimoramento e para que nós consigamos estabelecer uma meta, estabelecer um padrão para fazermos o melhor possível pela humanidade. Então, ao estarmos numa reunião mediúnica, vamos estar com os bons sentimentos, vamos cultivar os bons ideais, a boa postura íntima, para que a gente seja um bom trabalhador, um bom servidor do bem, um bom edificador da paz, da harmonia e da verdadeira fraternidade que deve existir nos nossos corações. A reunião de desobsessão é apenas uma das subdenominações de uma reunião mediúnica. Reunião mediúnica, todas são, mas elas vão estar em reunião de desobsessão, de tratamento espiritual, reunião mediúnica simplesmente, ou reunião de desenvolvimento mediúnico. As 4 são reuniões que visam esclarecer espíritos. É isso que a gente precisa de entender. E esclarecendo espíritos, nós estamos esclarecendo a humanidade, melhorando a humanidade. Ação do mundo espiritual, um quadro de rara beleza. Um subtítulo dentro do título. Em nossa equipe de desobsessão, estávamos realizando, há algumas semanas, determinado trabalho com um grupo de entidades bastante endurecidas e muito cultas. As comunicações se sucediam e os obsessores apresentavam-se como perseguidores do movimento espírita. E aí, nós vamos encontrar várias classes de espíritos que gostam de atacar o movimento espírita. Normalmente são um pouco mais cultos. E eles acham que eles vão conseguir dobrar a equipe mediúnica do jeito que eles acham mais interessante, mais conveniente. E para isso, nós precisamos estar bem informados. Aí já vou colocar a minha opinião. Nós temos que estar bem informados sobre como é as outras religiões, sobre o que eles andam falando, sobre a geopolítica, porque o movimento da geopolítica interfere em tudo. Nós temos que estar cientes para sabermos como conversar com os espíritos. Então, o que ela diz aqui mais? A cada reunião, os doutrinadores desdobravam-se em argumentações elucidativas, buscando mostrar a toda a falange a real situação em que se encontrava, em virtude dos erros cometidos. Então, era uma falange, era um grupo muito grande, que tinha que esclarecê-los dos erros cometidos no passado. Usaram vários tipos de abordagem e notou-se que, após algumas semanas, então, semana após semana, o grupo atacavam essa reunião. Após algumas semanas, as energias desses infelizes irmãos começaram a decrescer. Então, aquela energia que eles tinham de ódio contra a doutrina espírita foi reduzindo pela perseverança do grupo em não desistir. Já não tinham mais
tanta veemência e os argumentos que usavam eram totalmente sobrepujados pela palavra firme dos doutrinadores, toda ela baseada no Evangelho. Então, um fator importante para nós é lermos o Evangelho, pelo menos um parágrafo por dia, pelo menos, e no dia da reunião, lermos mais vezes, mais parágrafos, nos intervalos que nos for possível fazermos essa leitura, porque vai nos fortalecer. Hoje tem YouTube, tem as lições no YouTube que vão nos ajudar. Se você colocar Gelson-ESE CAP, que é de capítulo, né? ESE de Evangelho segundo o Espiritismo, CAP, e o número que você quiser do capítulo, -PL, você tem uma lista com os capítulos do Evangelho para que você possa, então, ouvir em um dos momentos que não dá para você ler. Por exemplo, no trânsito, você pode deixar o celular com a internet ligada passando, sem que você vá mexer nele, você já coloca antes de sair, e durante o trajeto você estará ouvindo. E assim, nas mais variadas situações, você vai poder ouvir. Não vai botar fone de ouvido se estiver no trânsito. Ou seja, a gente tem que procurar se fortalecer no Evangelho ao máximo possível durante as reuniões mediúnicas. Aí você fala assim, mas eu ouvi um celular no trânsito, a gente não ouve o rádio? Se você tiver Bluetooth, melhor ainda, você deixa o celular tocando, ligado, passando ali, e ele transmite o som pelo rádio, você vai ouvindo sem maiores problemas. Os recursos da tecnologia de hoje não devem ser desprezados, mas tem que ser respeitadas as regras de utilização deles, como tudo na vida. Então, estamos falando da possibilidade de você ouvir o Evangelho durante o trajeto. Se tiver de ônibus, melhor ainda, que já bota até o foninho de ouvido e ninguém vai te incomodar com os barulhos externos. Finalmente, uma noite, os dois mais rebeldes e frios sentiram-se tocados. Os esclarecimentos, que a cada sessão se aprofundavam, mais no cerne da problemática que apresentavam, dessa vez atingiram o auge. Foi quando um dos obsessores, afinal, plenamente conscientizado do mal praticado e do estado lamentável em que se encontrava, sentiu-se desorientado, no fim de suas forças, aflito e com uma sensação de sufocação insuportável. Em sofrimento, disse estar sedento e pediu água. A cada situação, cada espírito, ele vai apresentar uma determinada característica, um determinado ponto de mutação. Esse ponto de mutação vai variar de espírito para espírito. Ele vai depender dos orientadores, vai depender da equipe, vai depender de uma série de fatores. E todos nós, então, temos que estar bem atentos para fazermos o melhor possível, sem ferirmos a suscetibilidade desse ou daquela pessoa e podermos trabalhar bem pelo refazimento de toda a equipe, pelo bom desempenho de todos ali presentes. Nesse momento, o mentor dos trabalhos interveio e, por nosso intermédio, começou lentamente a descrever a passagem em que Jesus, no poço de Jacó, oferece à mulher samaritana a água viva, aquela que realmente dessedenta por todo sempre. Nesse momento é que os espíritos começam a despertar para os valores da vida, para os valores imortais e começam o seu processo de ascensão espiritual. Quando normalmente o espírito pede água, às vezes remédio, a gente tem que ideoplastizar um copo com água, com aquele remédio, e oferecer para ele. Porque vai estar sendo oferecido pelos mentores, assim também, um copo de água do mundo fluídico, do mundo espiritual. Mas aqui, os mentores têm sempre um recurso melhor. Então, começa o mentor da reunião a descrever a passagem que a mulher pede água para Jesus. Vamos ver como que o decorrer da história, como que fica. À medida que ia descrevendo a cena, começou a se formar um deslumbrante quadro fluídico com a reprodução do encontro do mestre com a mulher de Samaria. Este painel, suspenso no ar, acima das nossas cabeças, reproduzia a passagem evangélica encetando o Senhor sentado, estando o Senhor sentado junto ao poço, e a samaritana com o cântaro nas mãos, de pé ao seu lado. Então, nesse momento, a pessoa vendo aquela cena, ele vai se tocar melhor. A cena e o quadro é para comover mesmo o espírito e tocá-lo profundamente. Ela tinha
movimento, cor e luz, qual se fosse uma cena cinematográfica. Parecia real, viva, tanto que tivemos a sensação de também ser parte integrante da paisagem e que sentíamos até mesmo a brisa suave e amena enquanto víamos o céu com os matizes do entardecer. A cena foi criada com tanta perfeição que aqueles que puderam ver a cena imaginavam estar lá e até sentiam a brisa sobre si mesmo. Uma reunião mediúnica, como descrevemos anteriormente, bem orientada, bem séria, com componentes que têm amor pela casa, que têm amor pelo que fazem, e uma casa que também cultiva esse sentimento de amor, vai receber essas bênçãos, vai receber essa luz, vai receber esses benefícios. Cada um viu e sentiu o quadro à sua maneira, nem necessário dizer da emoção que invadiu a todos. Choravam os espíritos comunicantes, bem assim nós, os encarnados, que sentíamos as lágrimas descer pelas faces, tomados de inolvidável unção. É muito importante esses estudos, é muito importante essas reflexões, é muito importante estarmos caminhando na direção de Jesus, refletindo na grandeza do seu amor, na grandeza da sua luz. Aos espíritos que gostam de atacar a doutrina espírita, temos a dizer apenas: lamentamos. Lamentamos porque eles estão criando dívidas para si próprios. Muitas das vezes vão reencarnar na fileira espírita com grande responsabilidade de ajudar-nos na pregação da doutrina espírita, e também encontrarão espíritos querendo bloquear o trabalho deles. Por outra, reencarnarão em situações mais delicadas em países que terão uma grande vontade de ser cristão e serão impedidos. Ou seja, aquilo que nós fazemos ao outro volta invariavelmente para nós ou contra nós. É por isso que nós temos que estar sempre voltando a nossa atenção para o desenvolver o sentimento de amor, o sentimento de paz, o sentimento de fraternidade. Porque a paz, o amor e a fraternidade virão sempre brilhar em nossos corações, virão sempre brilhar, nos fortalecendo, nos aprimorando e nos induzindo ao verdadeiro bem que deve estar sempre em nós. Tanta beleza e grandiosidade levou-nos a um estado espiritual poucas vezes sentido e do qual não desejávamos sair. Sentíamos-nos espiritualmente ajoelhados, pois parece-nos impossível outra atitude diante das maravilhas que o mundo maior nos oferece. Essa é uma das maravilhas que o mundo maior nos oferece. Eu sempre falo que esse livro contém várias pérolas raras que a Sueli Caldas Schubert materializou para nós. Mas aqui ela tem uma gema de ouro, ou acho que o diamante é mais caro, uma pedra de diamante muito reluzente, muito valiosa, para valorizarmos as coisas espirituais, para valorizarmos essas reuniões mediúnicas, para valorizarmos a oportunidade de estarmos em reuniões mediúnicas. É importante cultivarmos no nosso coração um sentimento de amor, um sentimento de paz e um sentimento de valorização dos nossos sentimentos, para que os nossos amanhãs sejam sempre repletos de amor, de paz e de fraternidade. Enquanto as entidades eram levadas pelos amigos espirituais, o quadro foi se esvaecendo aos poucos, tal como a fumaça se desfaz no ar. Jamais esqueceremos essa noite sublime. Não dá para esquecer. É uma lição sublime. Toca-nos o cerne da alma. Toca-nos o coração. Traz-nos as possibilidades de um mundo melhor, de um mundo onde seja cultivada a paz, a harmonia e a fraternidade. Vamos procurar fazer valer o amor, vamos procurar fazer valer a paz, a harmonia e os bons sentimentos em nossos corações. A Sueli, o nosso muito obrigado por esse trabalho. Certamente ela vai dizer: não fiz mais que minha obrigação, mas também não fazendo mais do que minha obrigação, e agradecer a ela e pedir a Deus muitas bênçãos, muita luz e paz para ela.
Estudemos as obras básicas, fortalecemos-nos nos trabalhos cristãos e seremos pessoas melhores. Desde que tomemos consciência das responsabilidades espirituais. No site da FEB você encontra este e muitos outros livros que te ajudarão a se aperfeiçoar, a se melhorar, no caso da FEB Editora. E na FEB vai ter vários materiais para download para que você possa estudar também. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo.